primeira série de ensino médio, para mais uma aula de tecnologia, né? Semana passada a gente já não teve, já fiquei ali chateada. Estivemos juntos? Estivemos. Tanto comigo quanto com minha parceira, Juliana. Verdade, na sexta. Eu na quinta. Você na quinta, mas toda semana a gente tá por aqui. A gente tá por aqui, mas juntas, assim, não rolou. Aí a gente fica o quê? Calma aí. Hashtag chateado. Hashtag chateado. E aí hoje a gente veio trazer aí uma aula pra vocês de tecnologia, pra gente falar um pouco melhor sobre essa ideia de programação, que a galera gosta dessas questões de programação desplugada, né? Dica. Presta atenção na aula, não viaja, não brinca com o cachorro, porque se a gente piscar, a gente se perde, porque a Fabiana vai mostrar toda a sua genialidade nessa aula. É a Juliana que tá falando. Vocês vão ter certeza, no final da aula vocês me contam aqui. Não, mas vamos lá, né? Hoje o que a gente vai ver é o que é conhecido aí como tabela da verdade. Sim. Você vai contar quais verdades pra essa galera? Várias verdades, né? Então, esse e se, então, né? São possibilidades? São as possibilidades, né? Então, a gente vai hoje ver aí a tabela da verdade. Não coloquei interação no começo da aula, porque vocês sabem que a aula, quando a gente vai falar sobre programação, sobre essas coisas, a aula passa assim que... Essa senhora, você olha pro cronômetro, já falta 15 segundos para terminar a aula. Então... Pra gente começar, a gente vai entender o que é essa tabela da verdade, né? Porque vocês já tiveram aí um básico de programação, né? Na verdade, pensamento computacional, então como o computador faz todo esse processo. A gente viu números binários, aí você fala, pô, a gente não viu, mas em algum momento da nossa vida, dessa nossa jornada desde 2020, nós vimos aí os números binários. Você lembra, né, Ju? Foi ano passado. Né? Não foi? Foi, lembra? certeza. Eu acho que a gente lembra. A gente tava aqui. Sim. Por sinal, a gente tava aqui. Então, hoje a gente vai ver como essas coisas aí começam a fazer, né, um sentido aí dentro dessa questão da programação, né? Por mais que a gente sempre tem que lembrar que a programação não é uma área isolada. Então, boa parte do que a gente vai trazer aqui são noções e são aspectos que vocês têm aí nas aulas de matemática, por exemplo. Exatamente. Então, essa interdisciplinaridade, ela está presente em tecnologia, porque às vezes falam assim, mas isso aí não é aula de narrativas digitais, narrativas português? Né, entendeu? Então, se liga, que tá tudo junto e misturado. E como tá aí o chat? Bom dia. Mentira, boa tarde. Bom dia. Boa tarde. O professor José lembrou que teve binário semanas atrás. Isso aí. Mas eu acho que a do binário não foi pra primeira série? Eu não tenho certeza se foi só para a primeira série ou pro fundamental. Quer que eu pesquise? É isso. Não, está lá no repositório. Não sei, não lembro dessa aula. Existe, ela está lá no repositório, está lá no YouTube. Então, a primeira coisa que a gente vai ver hoje é o que é essa tabela da verdade, né? Porque é matemática? É português? É tudo junto, misturado. Então, vai aparecer aí na tela para vocês que, na verdade, a tabela da verdade, ela é uma ferramenta, tá? Que ela vai ser utilizada na matemática, no campo do raciocínio lógico. Então, vamos pensar assim, essa tabela da verdade ajuda você ali a criar um raciocínio lógico, só que de uma maneira mais visual. Lembra quando a gente falou lá que, quando se fala de programação, né? Você construir o fluxograma na construção do algoritmo, ao invés de você escrever, você ter o desenho do fluxograma, fica muito mais fácil de você entender, né? Porque fica visual, você bate o olho e você começa a entender como essas peças se encaixam. A tabela da verdade, ela meio que tem essa mesma ideia. Você pega ali um raciocínio lógico, né? Uma ideia ali que siga uma lógica, e você, na tabela, consegue entender como ela funciona, né, Ju? Exatamente. Fabi, a professora Sinuê está desejando boas férias para nós. Vou contar um segredo. Eu vou sair de férias amanhã. Fabi, não. Fabi saiu mês passado. Mês passado, Fabi? Foi. Mês passado. As nossas férias aqui é diferente das escolas. A gente escolhe 15 dias aí. Saudades das férias. Saudade. De todo mundo sair de férias junto. Exatamente. Saudades. A gente aqui não pode. Tanto é que eu e a Fabiana não podemos tirar férias numa mesma época. Não, as pessoas choram. Elas ficam tristes que a gente não vê. Então, bora lá. Então, a gente tem essa questão de que a tabela da verdade, ela pode ser utilizada como uma ferramenta para ficar muito mais fácil você entender ou fazer essas conexões lógicas, porque ela é bem visual, né? E ela é usada ali para validar hipóteses, né? Quando você tem uma proposição.
Que, resumindo, você tem ali uma proposição, então você tem uma frase, tem uma questão ali que segue uma lógica e você vai usar essa tabela para validar ali o que é verdadeiro, o que é falso. Só que é muito importante nessa tabela da verdade, ela é de matemática? Sim, ela segue princípios da lógica matemática. Mas é muito importante a gente prestar atenção nas conjunções. E eu sei que é conjunção por quê? Porque eu perguntei pro Mauro antes da aula. Aula de português, aula de matemática. Eu falei que tinha essa interdisciplinariedade aí. A gente aqui, ó, é maravilhoso. Então, uma das coisas que é muito importante quando a gente vai falar sobre essas proposições aí, né, na tabela da verdade, é que muitas vezes a gente vai usar frases, né? E é muito importante que nessa tabela da verdade, o que você vai analisar, principalmente, são as conjunções. Né? Então, as conjunções aí que vocês tiverem em língua portuguesa, e se vocês têm dúvida, só mandar mensagem pro Mauro e pra Tayana, porque eu perguntei para eles também antes de fazer a aula. Não pergunte pra gente, pergunta pra eles. Pra eles, que eles vão saber explicar muito melhor o que é uma conjunção do que eu vou saber. E a gente tem exemplos ali embaixo. Então, por exemplo, eu já tô infeliz com esse exemplo, eu vou arrumar. Porque eles trocaram. Isso que eu falo, você esqueceu de mudar. Esqueci de mudar, mas aí a culpa foi minha. Vamos comentar aqui. A Fabiana mandou, Boca, presta atenção. A Fabiana mandou a aula pra galera, escrito: Juliana é loira e Fabiana é verde. Mudaram. Pra morena. Eu não me considero eu mais acho que morena. foi a sensibilidade, não gostou que ela falou que era não, verde. Não, eu não sou mais morena, gente. Pelo amor de Deus, eu me assumi verde, é isso. E verde é uma cor muito bonita, né? O Boca ama verde. Por sinal, a blusa dele é meio verde, não é? Eu tô cega. É, super verde. Eu não sei, eu tô muito cega daqui. Enfim, óculos. Aí, então a gente vai ter aqui, por exemplo, Juliana é loira, tá? Sim. E a Fabiana é verde, porque eu decidi que verde agora é uma denominação de cabelo. Entendeu? Então, esse E tem um papel muito importante, porque esse E, ele determina que essas duas frases são verdadeiras. Então, a Juliana é loira e, né, também a Fabiana é verde. Então, são duas, né, proposições aí positivas. A gente tem embaixo aqui, né? Juliana gosta de futebol e basquete. Ah, não, preferia vôlei. Mas pode ser basquete. Não, eu arrumo. Tá bom. A gente vai arrumando. Vôlei. Isso. Tá. E aí, a gente tem embaixo já uma outra proposição. Então, quando a gente usa o E, por exemplo, o E, ele vai ligar duas frases, né? E aqui, ambas têm um sentido positivo. Então, a Juliana gosta de futebol e vôlei, né? A gente soma mais uma coisa. Juliana é loira e Fabiana é verde. Só que por mais que essas duas situações, né, elas sejam, vamos dizer, positivas em qual sentido elas são verdadeiras, elas são independentes. Porque o fato da Juliana ser loira não depende do fato do meu cabelo ser verde. E o fato dela gostar de futebol não depende do fato dela gostar de vôlei. Então, você está analisando duas frases que são verdadeiras, mas elas não têm relação entre elas, né? Se você tirar esse E, as duas continuam sendo verdadeiras. Agora, na nossa última frase, vai aparecer aí para vocês, por exemplo, se a Fabiana usa uma camiseta do Misfits, que eu, por sinal, eu não vim hoje, mas eu vim todas as outras aulas. Poxa, Fabiana, você não veio caracterizada. Ah, é que em Tech você vem chique, aí eu venho de tênis sujo, aí fica muito discrepante. Aí, ó, se a Fabiana usa uma camiseta do Misfits, então, ela curte Misfits. E esse C, com esse então, eles já fazem com que essas frases façam sentido juntas. Porque elas estão ali, esse conectivo, a conjunção, ela é um conectivo. Né? Então, esse E tá juntando essas duas frases, mas esse então, ele já tá colocando a primeira proposição diretamente relacionada à outra. Então, se ela usa camiseta, ela, então, gosta de tal coisa. Elas já são frases que fazem sentido juntas, né? São proposições que são dependentes, vamos colocar assim? Não sei se é a melhor palavra. Né? Elas juntam umas com as outras, são... talvez dependente seja melhor Gostei mesmo. aqui, ó, verde, filha do Hulk, exatamente. Eu ia comentar sou a agora. She-Hulk. E aqui perto tem um lugar que tem tipo um negócio de Hulk, assim, enorme. Eu vou tirar uma foto da Fabiana ali e vou postar pra vocês. She-Hulk. Existe a She-Hulk, vai sair até série da She-Hulk. Fé. E aí,
Então, a gente viu. Aí você vai falar, mas tá confuso. Calma, é essa questão que a gente tava mostrando. Quando você vê essas frases, é óbvio, né? Você na primeira série do ensino médio, você vai fazer essas relações, né? Esse e só tá juntando duas frases, né? O se e o então vão fazer ali frases ficarem independentes uma da outra. Só que muitas vezes, se você tem uma proposição muito grande, ou você precisa ali fazer uma análise um pouco melhor, às vezes você ficar riscando, igual eu fiz aqui, não ajuda, só atrapalha. Que você vai ver um monte de risco e falar, meu Deus do céu. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Eu risquei isso aqui, mas eu nem lembro que risco é esse, Juliana. O que eu faço? Aí a gente vai para a tabela da verdade. E aí, na tabela da verdade, qual que é a questão? A gente já teve matemática e já teve português. A gente vai adicionar mais um conceito matemático, que é o binário. Então, vamos. Né? Então, uma tabela da verdade. Então, a tabela da verdade, ela é bem simples. Né? É uma tabelinha ali com... Você tem uma proposição, tá? E aí, a gente vai usar o binário. O binário, aí você vai falar, mas eu não lembro do binário, Fabiana, socorro. Lembra, o 0 é igual a off, então ele é negativo, tá? E o 1, ele é o... Tá aparecendo ali, Ju? Tá. O on, que é positivo. Então, vamos lá. A frase que a gente tem aqui é, Juliana é sempre bem-humorada. A mãe tá on. Não tem o pai tá on? A mãe tá on, uai. Exatamente. Então, aqui, a gente tem a Juliana é bem-humorada. Essa é uma afirmativa. Eu estou afirmando que a Juliana é sempre bem-humorada. E é verdade, né? Eu, não, Não, o pior é que ela é sempre bem-humorada. Não, é só quando eu tô lendo lá, que eu não tô enxergando nada ali, ó, daí eu... Mentira, a Juliana é aquela pessoa que você tá acordando de manhã, ela fala, bom dia! Você acordou? Você não acredita o que eu já fiz hoje? Você tá assim, ó, tipo... É isso. 10 horas da manhã você me mandando áudio assim. Morta. Enfim, então, sabemos que a Juliana é bem-humorada, tá? Na tabela da verdade, a gente vai comparar afirmações. Então, essa, a gente tem uma afirmação só. Ok? Então, ela é bem-humorada? Aqui tá dizendo que não, porque o 0 é negativo, correto? Aham. Então, quer dizer que isso é verdadeiro ou é falso? Essa proposição, então, é falsa. Porque se eu tô dizendo que a Juliana é sempre bem-humorada, quando eu dou essa negativa, eu justamente faço que essa frase automaticamente se torne falsa. Quando eu tenho aqui o 1, que significa on, significa positivo, então sim, ela é bem-humorada, essa proposição se torna verdadeira. Então, a tabela da verdade é basicamente você separar as informações, colocar todas as possibilidades dessa informação de verdadeiro ou falso e definir em quais dessas situações isso é verdadeiro ou falso, tá? E aí você vai falar assim, esse aqui tá pequeno, né? Então, vamos complicar. Vamos. Então, Fabiana é preguiçosa e não gosta de acordar cedo. Pura verdade, porque às vezes meio-dia... Fabiana, 11 horas, Fabiana, tem reunião. Eu sou muito boa, Então, Fabiana é preguiçosa e não gosta de acordar cedo. Aqui eu tenho duas proposições. A primeira é que eu sou preguiçosa. Então, essa proposição aqui é um, vamos colocar dessa maneira. E a outra é que eu não gosto de acordar cedo. Então, o 1 aqui é relativo a esse não, tá? Fabi, a professora Ana Paula está perguntando se não seria melhor escrever on ou off. Mas aí o computador não entende. O computador entende 0 e 1. É importante entender que a tabela da verdade, ela vai funcionar em esquema binário. É sempre 0 e 1 de positivo ou negativo, verdadeiro ou falso. Mas eu coloco aqui do lado de novo, Por né? isso que a gente não pode escrever o on ou off na tabela, né? A gente tem que escrever 1 ou 0. Porque meio que é a representação, tá? Então, eu vou colocar aqui do lado, só para vocês lembrarem, tá? Meu F é muito exótico. Então, vamos lá. Ela é preguiçosa. Tudo Sim. bem. Então, aqui tá dizendo que eu não sou preguiçosa. Então, é verdadeiro ou falso? Falso. Aqui tá dizendo que eu não sou preguiçosa e que eu não gosto de acordar cedo. No caso, eu realmente não gosto de acordar cedo. Porém, Mas a primeira é falsa, porque eu sou preguiçosa. Então, essa daqui, a gente já sabe que ela é o quê? Negativa. Tá? Aí, a gente tem a segunda hipótese. A segunda hipótese é que ambas as proposições são falsas. Então, eu não sou preguiçosa e gosta de acordar cedo. e eu gosto de acordar cedo.
Essa daqui, se pudesse, a gente tinha que colocar uns 700 zeros para ter certeza que isso é negativa. Mas a gente olha a primeira informação. Então, ela é preguiçosa? Bom, aqui está dizendo que não. Mas na minha frase está dizendo que sim. Então, essa parte aqui está errada. Então, vamos para a segunda. Ela não gosta de acordar cedo? Aqui está dizendo que eu gosto. Né? Tá dando uma afirmativa. Ela gosta. Então, isso aqui está errado. A gente vai para o... Zerinho. 0. Essa afirmação, essa segunda hipótese também é falsa, tá? Vamos para uma terceira, tá? Ela é preguiçosa? Sim. Essa aqui tá certa. Essa aqui tá certa. Vou colocar até aqui, ó, para vocês... O que tá certo e o que tá errado. O que tá certo e errado, que eu acho que fica mais visual. Arruma esse Se eu conseguir... Obrigada, TV. Então, a gente tem aqui, esse 1 tá dizendo que eu sou preguiçosa, tá certo. Mas tá dizendo que eu gosto de acordar cedo. Então, não gosta. Não gosto. Gente, é tudo baseado na frase que está acima. Então, na frase que está acima, está afirmando algo. Que ela é preguiçosa e não gosta de acordar cedo. Então, as perguntas são baseadas nessa frase. Então, você não tá entendendo? Vamos voltar, então, pro primeiro slide. A tabela da verdade aqui, ó, ela é uma ferramenta de raciocínio lógico. Ela vai ser para validar uma hipótese, tá? Então, ela vai validar uma hipótese com proposição composta, tá? Esse composto é importante. Então, vamos ao primeiro exemplo. O primeiro exemplo não é composto. É uma afirmação única. E a gente só colocou aqui para vocês entenderem o papel do 0 e do 1, né? Para ficar mais simples, tá? Então, a gente tem aqui uma proposição, é uma hipótese que tá aqui. E eu tenho que saber... né? Dentro dessa tabela, eu vou verificar as informações para saber o que é verdadeiro e o que é falso, tá? Então, nessa daqui que é maior, que aí é uma proposição composta, por que ela é composta? Esse E aqui, ó, vai dividir. Então, eu tenho uma afirmação aqui, eu tenho outra aqui, tá? Então, 1, 2, isso faz com que seja uma proposição composta, tá? Então, por ela ser composta, a gente vai fazer esse comparativo. Então, ela é preguiçosa? Quais são os cenários possíveis? Que não. E que sim, né? Só como ela é composta, não é só a primeira hipótese que eu tenho que validar, eu tenho que validar as duas. Então, eu vou analisar pela tabela qual que faz sentido. Se ela está dizendo, por exemplo, nessa daqui, a primeira realmente está certa, está dizendo que eu sou preguiçosa. Mas a segunda, não. Então, essa hipótese aqui é inválida. Mas tem a última lá. A última fala que sim, sou preguiçosa, sim, não gosto de acordar cedo. Então, ela é a única proposição que neste cenário, que é essa frase que a gente colocou aqui dentro desse cenário, que faz sentido. É a única que é verdadeira. Então, isso aqui vai se transformar no 1. E ela é a única linha em que a proposição é verdadeira. Tá? Então, a hipótese aqui é verdadeira, de acordo aqui com a sua proposta. Entenderam ou não? E não adianta uma estar certa e outra não. Tem que ser as duas. Exato. Por isso que a tabela da verdade ela é usada para proposições compostas. Porque a primeira, quando eu falo assim, se tem uma só, a Juliana é linda. É uma só. Eu já estou te falando, é linda. Você não precisa validar, eu já estou validando ela para você. Quando a gente vai trazendo o elemento do composto, porque esse composto eu trouxe uma frase composta aqui com, vamos dizer, com 2 afirmações. Pode ter 3, 4, 5, né? Então, é sempre importante a gente entender que quando a gente vê aqui, a gente tá vendo simplificado. Podia ser uma com 5 condições, tá? Então, vamos para a próxima. Eu perdi o negocinho. Vamos complicar mais? Você não botou em cima do Eu botei no bolso, eu sempre boto no bolso. Eu esqueço. Agora tem a terceira. Né? Que é Ju e Fabi são maravilhosas e lindas. Concordo. Né? Então, ela é condicional a essa. Elas são maravilhosas. Maravilhindas. Maravilhindas. Porque a gente é maravilhosa e linda. O Boca tá falando que não. Tá assim, ó. Como assim, Boca? Cuidado. Olha lá, ele fez assim com a câmera. Você viu o que ele fez? Olha lá, ele fez assim com a câmera, ó, tipo... Você pode ligar pro Félix, por favor? Pra próxima aula? Obrigada. Liga Volta, pro Félix. Félix. Volta, Félix, por favor. Então, vamos lá. Ju e Fabi são maravilhosas e lindas. Então, elas são maravilhindas, tá? Como vai funcionar a tabela da verdade?
tá? A gente pode ter aqui, Ju e Fabiana são maravilhosas e lindas. No caso, essa proposição aqui, Tá certa. ela tá certa. Mas e a segunda? Elas são maravilhindas, tá certa. Então, essa daqui é 1. As demais, a gente tem que analisar uma a uma. Então, Ju e Fabi são maravilhosas e lindas. Se essa daqui tá negativa e essa tá negativa, significa que essa proposição tá errada. Porque tá concordando com o Boca, chamando a gente de feia. Exato. Exatamente. Né? A gente tem aqui, a terceira que vai falar, por exemplo, que só a primeira parte tá certa. Só somos maravilhosas e lindas, mas não maravilhindas. Mas não maravilhindas. Muito bom, gosto assim. E aí, essa proposição se torna errada. E essa primeira errada. E essa depois. Põe 0 lá no final, Fabi. O 0 e aqui o 0. 0 bonito. Então, assim, o que é a ideia da tabela da verdade? É você usar simplesmente o verdadeiro ou falso, só que na tabela, né, ela é utilizada ali o binário para você construir essa ideia. Aí você fala, mas tá, você tá me ensinando tudo isso, tá, os bonitos, aula de matemática tops, e o que eu faço com isso na programação? Agora chegou a hora da verdade. Agora chegou a hora da verdade. É tecnologia? Sim, professor, por causa que essa é a base para o que a gente chama de if, elif, else dentro da programação em Python, né? Então, em Python, quando você escreve uma linha de código e você tem condicionantes, quer dizer, você está ali tendo uma proposta onde você está dando condições para essa proposta acontecer, você tem que transformar essa tabela da verdade em uma linha de código. Mas ela antes passa pela ideia da tabela da verdade, que é o quê? Se essa proposta for negativa, a resposta é essa. Se essa proposta for positiva, a resposta é essa. Então, a gente ter noção da tabela da verdade, entender o funcionamento dela, a mecânica dela, facilita muito quando a gente vai passar essa ideia para o Python, tá? Então, é óbvio, a tabela da verdade é uma coisa que, sei lá, eu e a Juliana, a gente ficou numa aula de 3 horas fazendo e refazendo tabelas da verdade. Mais de uma, eu acho, né, Fabi? Que daí depois a gente começou, teve os exercícios, então a gente fez numa aula e teve os exercícios pra casa. Mas a gente fez no nosso curso. Então, assim, quando a gente tava fazendo isso, a gente também ficou, ai, mano, mas pra que eu tô fazendo esse negócio? Mano, nada a ver. E é pra você desencar aqui, ó. Pode aparecer aí, por favor, pra eles, tá? Então, o que acontece? Como isso vai aparecer num computador? Ai, que lindo. Olha lá. Essa linha de código maravilhosa que não dá pra ver Tá dando pra direito. enxergar? Isso que eu Tá tô minúsculo. perguntando. Deixa eu ver aqui no celular. Ai, Maria. Então, a gente tem uma linha de código aqui que fala que é o seguinte. A idade, pensa assim, nessa verificação você quer tirar a sua habilitação. Com menos de 18, você não tira. Então, o que acontece? A idade é a informação que eu quero, tá? Então, essa idade é a informação que eu quero. Ela é igual, tá, a um número inteiro, porque não vale idade quebrada, porque 18 em um mês ou 17 e 11 meses não faz diferença, é um número inteiro, tá? Você vai colocar e pedir para que a pessoa dê essa primeira informação, que é a idade dela. Se a idade dela for maior ou igual a 18, parabéns, você pode dirigir. Agora, se a idade dela for qualquer outra situação, que no caso, como a gente só tem uma variável, se for desse jeito, você aprendeu a dirigir. Qualquer outra possibilidade, que é no caso você ser menor de 18, você não pode tirar a habilitação. E essa frase que está ali em verde, é você que decide o que você vai escrever. Tipo, sim, poderá. Não, não pode. Tanto faz. Aí que você deixa com a sua cara, né? Esse parabéns, esse lamento é algo que a Fabiana quis deixar bonito, mas que pode ser apenas um sim e um não. Ah, sim, eu deixei chiclas que chiclas. Passei meu tempo fazendo isso aqui, tinha que deixar chiclas que chiclas. E aí aqui, se você, por exemplo, colocar para rodar esse código, porque essa parte aqui é o código escrito, tá? É um código bem simples. Se você colocar para rodar, que é nessa parte aqui, você consegue... Parou. Acho que aí dá. Se colocar aqui, coloca aí uma pessoa que pode dirigir para nós. Escolhe um número. Não, o pessoal da mesa pode escolher um número. Pode escolher. 25. 25. Eu gosto que é assim, porque código é uma coisa maravilhosa. Quando você precisa que ele funcione, ele não funciona. Exatamente. É sempre assim.
Você roda o código, né? Você coloca a sua idade. Aí você dá o Enter. Pode colocar o 25 e dar o Enter. Enter. Que ele deve estar meio devagar. Gosto assim, não funcionou. Por quê? Porque código é isso. Gente, quando espelha a tela, ele perde um pouquinho da capacidade. Aqui, ó, parabéns, você pode dirigir. Tá? Então, quando você fala dessa tabela da verdade, é você passar para o computador qual é esse processo da tabela da verdade que ele precisa passar para entender, tá? Fabi, então, se puder colocar aquele PowerPoint que vocês fizeram topzera com a linha de código, por favor. Fala, Ju. Não, é que o Davi colocou print, boa tarde. Print, boa tarde. Ou, né, podemos colocar aqui qualquer coisa. Então, primeiro, agora a gente vai lembrar das nossas aulas de programação, tá? 12 segundos. Em 10 segundos? Input, que é a entrada. Aqui é o processamento. E esse print aqui, tanto esse quanto esse, é a saída, tá? Então, é entender como a tabela da verdade se relaciona aí com Python. Exatamente. Gente, aprofundem, assistam novamente, 10 vezes se for preciso, pesquisem. Tem vídeos no YouTube. Vamos ficando por aqui. Exatamente. Então, até a próxima aula, a gente vai aprofundando isso ao longo do tempo. Beijo. A gente se vê. Inovação e tecnologia tem tudo a ver com educação. É uma relação de estímulos mútuos. Com a educação, você compreende e cria tecnologias. E a partir das tecnologias, você constrói inovações. E o lado mais encantador dessa tecnologia é que com as suas próprias mãos, do seu quarto, você pode construir algo concreto que vai impactar a vida de milhões de pessoas. É possível aprender em qualquer lugar onde a sua imaginação puder alcançar. A internet tem todas as informações organizadas. Agora cabe a você percorrer esses caminhos e descobrir a melhor forma de aprender. Eu vou participar do Esquenta Expo Movimento Inova. Vocês não podem perder!